Promai. Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, estamos de volta no canal Promai Música. Promai Música, isso, né? Nessa série de vídeos de informações a respeito da pessoa com deficiência visual. Eu espero que você esteja aproveitando essas dicas, né? Estamos falando um pouquinho do processo de reabilitação, do processo de estimulação, né? De como se dá todo o trabalho de recuperação de uma pessoa quando ela fica deficiente visual e tem que voltar, né, para continuar inserida em todo o contexto de uma sociedade. A gente tem falado como esse processo acontece e também tem dado dicas, né, para você conviver melhor com essas pessoas, para você poder ajudá-los, para você poder ser um facilitador, né, para que elas possam ter uma qualidade de vida melhor em todos os sentidos, tá bom? Pedimos também para que você possa dar o seu like na parte de baixo do vídeo e que você faça também a sua inscrição em nosso canal, para que toda vez que a gente, e além de fazer sua inscrição, ative o sininho, né, para que toda vez que a gente postar um vídeo diferente, você seja notificado e possa participar dessas informações que nós estamos trazendo com muito carinho para vocês, ok? Bom, no último vídeo nós terminamos falando da importância do olfato. Falamos também da importância da audição e do tato, né, nesse processo de reabilitação da pessoa com deficiência visual. Hoje nós vamos falar um pouquinho de todo o esquema corporal, né, da junção, né, da união de todos esses sentidos na chegada dessas informações. E também vamos nos estender um pouquinho, né, para poder falar, né, da estimulação, né, que acontece quando um aluno, um paciente, ele chega na instituição com algum comprometimento motor causado justamente pela deficiência visual. Isso pode acontecer. Às vezes a pessoa ela fica com um movimento muito limitado por conta, né, do medo, do receio, da insegurança, né, que acontece quando ela fica sem enxergar nada. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Nós também poderíamos falar um pouco a respeito do sentido do paladar, mas isso nós vamos deixar um pouquinho mais para frente, porque a gente entende que é algo mais específico da disciplina do AVAS. O AVAS é a disciplina que trabalha a atividade da vida autônoma e social, ok? Então a gente vai falar a respeito disso um pouquinho mais para frente. Bom, então, queridos, depois que a gente consegue estimular, né, o deficiente visual, o seu tato, né, aquilo que ele toca, né, por meio das mãos, aquilo que ele toca, que ele vai sentindo também por meio dos pés, quando a gente depois que a gente trabalha a questão da audição, né, os estímulos, e a importância da audição, daquilo que ele está ouvindo, né, de que direção ele ouve aquela informação e a distância, né, daquela informação em relação a ele, né, e depois que a gente trabalha a questão do olfato, né, o cheiro que ele sente, né, ele reconhece pessoas, lugares, ambientes, situações que estão acontecendo por meio, né, daquilo que ele está sentindo pelo seu olfato, ok? Então, isso tudo, quando essas informações, quando elas se juntam, né, aquilo que eu toco, aquilo que eu ouço e aquilo que eu sinto, né, no caso o cheiro, né, isso vai se transformando em imagens, né, como eu já havia colocado também, criando aí a imagem sensorial, né, de tudo aquilo que a gente está presenciando, ok? Só que o que acontece? Né, lá na instituição chegava muita pessoa, né, com movimentos limitados, pessoas com medo de se locomover, porque é muito natural que as pessoas, quando elas começam a ficar com baixa visão e começam a perder a visão de forma bem graduativa, e quando acontece de ficar cega de vez, elas ficam muito limitadas, elas ficam muito devagar, né? E acontece até de pessoas chegarem na instituição com a musculatura atrofiada. Então, de alguma forma, o professor de orientação à mobilidade, junto com o fisioterapeuta e até o professor de educação física, a gente elaborava atividades para a gente poder estimular toda essa questão do esquema corporal deste aluno,
né, para poder estimular, né, e para poder tentar corrigir qualquer comprometimento motor que ele possa ter trazido por causa da perda visual. Isso acontece muito, então é muito natural. Quer ver? Você pode, inclusive, fazer um teste, né? Você pega qualquer venda, né, e coloca nos seus olhos. Você vai perceber que os seus movimentos já não vão ser mais ágeis como era antes, né? Por quê? Porque você não está enxergando, então você vai ter medo, né, de se locomover, de se deslocar, medo de se mexer, né? Porque você vai ter medo de se bater, de se machucar ou machucar alguém. Então isso é muito natural. Então a gente tem que corrigir. E de que forma a gente corrige? Por meio de avaliações. O fisioterapeuta tem os seus métodos de avaliação, né? O professor de educação física também, bem como o professor de orientação e mobilidade também vai ter os seus métodos de avaliação. E aí, normalmente esses três profissionais eles conversam a respeito da melhor estratégia, né, para estar criando ali um conteúdo, né, de atividades para melhorar aquela postura, né, aquele comportamento, né, porque é muito natural, como eu falei, eles chegarem com essa movimentação bem restrita. E você, né, que é família, né, você que é amigo, você que está ajudando uma pessoa com deficiência visual que se encontra, né, nesse estado, né, não cobre dele agilidade. Não cobre, não faça isso, porque aí você está acelerando uma pessoa, né, que de repente, ele naquele momento, ele está fazendo o possível para continuar tentando realizar uma atividade dentro do tempo dele, de acordo com a limitação dele. E se você cobra, né, o tempo, se você o acelera, você pode estar prejudicando, você pode estar inclusive aí criando algum trauma, né, naquele indivíduo, porque muitos já chegavam assim, eles falavam assim: ah, poxa, eu ia fazer as coisas em casa, mas o meu esposo não deixava eu mexer na louça porque eu derrubava alguma coisa, ou eu quebrava, ou eu sem querer prejudicava alguma outra situação, né, porque é natural tudo isso. Só que aí, o que acontece? Até por conta da movimentação dele está limitada, né, por conta da perda da visão, o reflexo dele também foi prejudicado. Então a pessoa que enxerga, ela tem reflexo, ela olha, né, e ali ela já consegue saber o que está acontecendo e saber o que vai fazer, porque ela viu, porque ela enxergou, né, e o reflexo dela é imediato. A pessoa cega não, a pessoa com baixa visão não, ela tem que perceber, ela tem que sentir, e depois que ela percebeu, depois que ela sentiu, aí sim é que ela vai conseguir elaborar o que ela vai fazer para poder executar aquela atividade, né? E isso demanda um tempo, isso não vai acontecer de uma hora para outra, isso vai acontecer aos poucos, ok? Então, a gente pede paciência, a gente pede, né, para você que está acompanhando, né, esse nosso deficiente visual que está em recuperação, ou até mesmo, muitas das vezes, o que acontece? Ele já se recuperou, né, já passou por todo o processo de reabilitação, já foi estimulado, já voltou a fazer as atividades, só que agora o tempo dele já não era mais aquele tempo ágil, né? Ele continua com os movimentos limitados e ele continua tendo, né, o seu reflexo reduzido, o seu tempo de resposta reduzido, mas ele está fazendo as atividades dentro do tempo dele, dentro da limitação dele, mas o importante é que você o apoie, né? Você faça com que ele consiga fazer e cumprir aquela atividade, que aí ele vai se sentir bem, ele vai se sentir mais autônomo, vai se sentir independente e parte de tudo aquilo que está acontecendo, ok? No próximo vídeo a gente volta falando um pouco mais a respeito dessas situações, porque é importante, né? Porque é bem bacana a gente comentar isso, porque muitas vezes o familiar chegava lá: ah, por que ele ficou assim? Assim como? Aí eu perguntava, né? Ah, aí lento, devagar, parece que está aéreo. Aí a gente começa a explicar tudo isso que a gente conversou com você aqui hoje, ok? Um beijo para vocês. Deixa aí a sua sugestão, a sua crítica, a sua pergunta, né, que a gente vai estar respondendo conforme, né, a gente vai conseguindo, ok?
Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus assim nos permitir.